Ora, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui para mais um esclarecimento ao nível da parte que me compete crédito de habitação e hoje eu vou-lhe falar tudo sobre o que precisa saber sobre um crédito de habitação. Isto está dividido, vai ser aqui vai ter um seguimento de 3 partes. Eu hoje vou explanar aqui 5 questões, abordar 5 questões relativamente ao crédito de habitação e que são fundamentais também conhecer, e pelo que convido depois toda a gente a assistir às seguintes. Então é assim, no fundo, para lhe facilitar o processo de aquisição do imóvel, eu reuni aqui toda a informação que precisa saber para escolher o melhor crédito de habitação para si. Portanto, a compra de uma casa é um sonho que é um sonho para a maioria das pessoas. No entanto, para aquelas pessoas que vão recorrer a crédito de habitação, pode parecer um pesadelo quando tentam perceber e descodificar tudo o que envolve um crédito de habitação. Deste modo, para lhe facilitar o processo de aquisição do imóvel, reuni toda a informação que precisa saber para escolher o melhor crédito de habitação para si. É fácil imaginar a casa dos seus sonhos, certo? Mas pode não se tornar assim tão fácil é adquiri-la. Isto porque a maioria dos portugueses precisa de recorrer a um crédito de habitação para comprar o seu sonho, no fundo, a casa. Este é um grande passo na vida de qualquer pessoa, pelo que deve ser bem ponderado, pois vai contrair provavelmente a maior dívida de sempre e que pode durar quase toda uma vida, ok? Para tomar uma decisão consciente e ponderada, deve sempre procurar o máximo de informação possível sobre o crédito de habitação. Isto porque uma boa decisão pode levá-lo a poupar centenas de euros no final. Assim sendo, eu realizarei 3 sessões, como esta de hoje, onde irei esclarecer as várias etapas de um crédito de habitação, tais como funciona um crédito de habitação, quais são as fases de um processo de crédito de habitação, os documentos necessários, se os bancos estão ou não a financiar a 100%, se tem que contrair seguro junto do banco, etc. Uma infinidade se vou precisar de um fiador, uma infinidade de questões. Eu hoje vou explanar 5 destas mesmas questões. Portanto, vou, no fundo, tratar um pouco das primeiras 5 etapas, não é, que já referi anteriormente, e assim, desta forma, eu convido a si que está desse lado a assistir aos próximos esclarecimentos que realizarei nas próximas 2 semanas, sempre à terça-feira. Depois, se no final destas 3 sessões tiver ainda alguma questão sobre o crédito de habitação e queira ver esclarecida, não se preocupe, eu poderei ajudá-lo, portanto estarei à distância de um telefonema. Assim sendo, e partindo para a primeira questão, uma primeira questão que toda a gente se coloca é: como é que funciona então o crédito de habitação, certo? São poucos, efetivamente, os portugueses que conseguem comprar casa usando apenas os capitais próprios, não é? Pouca gente tem. A maioria acaba sempre por recorrer aos bancos para solicitar um crédito de habitação. E um crédito, seja ele de que natureza for, é sempre, no fundo, pedir dinheiro emprestado, no caso, ao banco. Para ter acesso a um crédito de habitação, deverá começar por fazer uma pesquisa, portanto, reunir-se com várias instituições financeiras e, no caso dele ser aprovado, tratar de toda a burocracia da compra da casa. No entanto, e é para isso que eu aqui estou, não é, no fundo, pode tornar todo este processo muito mais simples se procurar a ajuda de consultores especializados para encontrar por si as melhores condições de mercado para o seu crédito de habitação. O meu conselho é que opte por especialistas que não lhe vão cobrar um cêntimo por este serviço. Hoje é perfeitamente possível encontrar empresas com estes serviços totalmente gratuitos para o cliente. E neste caso concreto até refiro-me a nós, à Decisões e Soluções, a empresa da qual eu também faço parte e na qual trabalho precisamente esta área, o crédito de habitação. Este, por si, o crédito de habitação, é um produto bancário com o tipo de contratos de crédito mais barato do mercado, uma vez que tem associada uma garantia, no fundo, de um ativo real, que por norma é o próprio imóvel que estamos a comprar, não é? É também um crédito, por norma, que possibilita alargar em muito o prazo, o que resulta também em prestações mais reduzidas quando comparadas com créditos pessoais ou outros créditos de curto prazo, não é? Portanto,
conseguimos ter melhores propostas ao nível de taxas de juro e o prazo é mais alargado, o que nos gera mais conforto mensalmente para nós e para o nosso orçamento, é mais confortável, financeiro, orçamento familiar, no fundo, mensal. A segunda questão é, no fundo, quais são as fases de um processo de crédito à habitação? E um processo de crédito à habitação passa por várias fases e pode prolongar-se até por mais de 3 meses até estar concluído. Existem efetivamente créditos que primeiro numa fase inicial é preciso aconselhar o próprio cliente, traçar um caminho e depois, no fundo, caminhar, e este processo poderá realmente levar 3 meses, sensivelmente, menos, em muitas situações menos, mas noutras, efetivamente, poderá ir até este tempo, até ele estar concluído, dependendo, isto depende sempre de caso para caso. No entanto, pode contar com as seguintes fases até à aprovação do seu crédito à habitação. Isto depois de ter reunido, não é, com um especialista na área do crédito à habitação, vão existir estas fases. Primeira fase trata-se do envio da documentação para análise, reunir toda a documentação que lhe é solicitada, encaminhá-la para depois encaminhar para análise. Posto isto, vai existir a pré-aprovação do crédito para a compra de casa. De seguida, poderá haver, uma vez eleito o banco, poderá haver a avaliação do imóvel, ok? A seguir à avaliação do imóvel temos, efetivamente, a aprovação vem antes, mas eu aqui refiro-me um pouco depois, porque muitas vezes depende do valor da avaliação, não é? Vamos depender um bocadinho do valor da avaliação, portanto, depois, na fase seguinte, teremos a aprovação do crédito para comprar casa, com a emissão das cartas de aprovação, e, por fim, a realização da tão esperada escritura de compra e venda, ok? Na terceira questão, quais os documentos necessários para um crédito de habitação? Quando de um pedido de crédito de habitação, são vários os documentos que podem ser solicitados à medida que o processo vai avançando. A lista de documentos que eu vos apresento está dividida por cada fase. Neste momento vou-vos apresentar aqui uma lista de documentos que está dividida por cada fase do processo e pela sua respectiva ordem, mais ou menos, ok? No entanto, saliento que nem todos estes documentos são necessários para todos os casos, ok? Há casos, vai depender se é uma compra simples ou se é uma compra para construção, por exemplo. Na primeira fase do processo, na fase da análise e da pré-aprovação, assim sendo, nós vamos precisar de documento de identificação, cartão de cidadão legível e atualizado, ou, no caso de estrangeiros, passaporte e NIF, por exemplo. Isto acontece mais até com casos de estrangeiros. Vamos precisar da última declaração de IRS, aqui no caso de cidadãos portugueses. Para estrangeiros vamos precisar da declaração de rendimentos que eles usam no país onde estão, por exemplo. Declaração de vínculo contratual, ok? Emitida pela entidade patronal, isto é sempre necessário em qualquer um dos casos, portanto todos nós temos uma entidade patronal ou então somos trabalhadores por conta própria. E no caso de sermos trabalhadores independentes, portanto, e que trabalhamos a recibos verdes, vão ser pedidos 6 últimos recibos que tínhamos passado, dos 6 últimos meses, ou os 6 últimos recibos, porque às vezes não se passam recibos todos os meses. No caso de trabalhadores por conta de outrem, recibos de vencimento dos últimos 3 meses, ok? Também a nota de liquidação de IRS do ano anterior, que vamos precisar para ambos os casos, extratos bancários dos últimos 3 meses, as contas, à ordem principalmente, mas efetivamente principalmente daquelas com as quais mais trabalhamos. No caso, e aqui é só se aplicável, no caso de uma pessoa que trabalha por si, por conta própria, uma declaração de início de atividade, no fundo, ok? Fundamental mesmo, e aqui é muito importante, é o mapa de responsabilidades do Banco de Portugal. Isto é muito importante que o tenhamos, ok? Que o façamos a consulta. Por norma é fácil, basta aceder às responsabilidades de crédito junto do Banco de Portugal, seguir os passos que lá indicam, ok? O nosso mapa de responsabilidades nunca vai estar no dia atual em que o consultamos, vai estar sempre referente ao mês anterior, por exemplo, no dia de hoje são 19, o mapa que vamos ver verificado é o mapa de abril, no fundo, minto, é o mapa de março, o de abril só depois, a partir do dia 22, 23, é que poderemos se calhar consultar já o de abril, para já é o de março, que ainda está pendente, ok? Na segunda fase do processo, então, temos a avaliação, no fundo, do imóvel. E aqui vamos precisar enviar para o banco
e depois de termos eleito o imóvel, a caderneta predial, não é? que se refere às finanças, no fundo, do imóvel, a certidão permanente do imóvel, e aí é o teor do imóvel que aqui conseguimos aceder através da conservatória, e as plantas do imóvel. Para quem não tem, o caso não tenham, isto está na Câmara, portanto, é uma questão de consultarem, ok? Através da licença de utilização conseguem chegar também à planta do imóvel na Câmara. Numa última fase, na terceira fase do processo, no fundo, a adjudicação do crédito e a marcação da escritura em si, não é? Vamos ter, por exemplo, para o caso das construções, licença de construção, que é preciso apresentar, de construção da obra, licença de utilização, no caso de uma compra de habitação já pronta, não é? No caso das construções ainda temos o projeto também, que é preciso apresentar, projeto de construção aprovado, e o orçamento das obras carimbado e assinado pelo empreiteiro com descrição dos trabalhos que vai realizar, ok? Ficha técnica, e isto para imóveis pós março de 2004, eu julgo que tem aí um erro, 2024, não, é 2004, portanto, ficha técnica do imóvel pós março de 2004, portanto, isto depois irei retificar, porque está aí 2024, peço desculpa, mas isso nem se cogita, porque ainda lá chegamos. Pronto, fundamental também é o certificado energético. Okay? O certificado energético hoje é obrigatório também apresentar a quando de uma escritura. Portanto, se tiver aqui alguma questão do que se trata, cada um dos documentos, ou de como deve obter também algum destes documentos, também não se preocupe, pois também estou cá para o esclarecer e poderá ligar ou enviar um e-mail para os contactos que no final irão aparecer desta apresentação e eu explicar-lhes todos eles. Na quarta fase de hoje, de que vos falo, no fundo, muita gente se pergunta se os bancos estão a fazer o financiamento a 100%. De um modo geral, ou melhor, dizendo não. Okay? Respondendo à questão, não. Não existe financiamento a 100%. Poderão existir aqui algumas formas de financiamento a 100%, sobretudo nos leasings, mas isto são casos pontuais. Portanto, de um modo geral, não. Isto porque a 1 de julho de 2018 entrou em vigor uma nova lei para a concessão de novos créditos, aprovada pelo Banco de Portugal, lei essa que já tinha sido aprovada a 30 de janeiro desse mesmo ano, portanto, só que só entrou em vigor a 1 de julho. Esta medida veio introduzir limites a alguns dos créditos usados na avaliação da capacidade dos clientes cumprirem ou não com as suas obrigações. Okay? Veio aqui colocar limites à concessão, limites à avaliação também da capacidade dos clientes em cumprirem. Isto abrange, no fundo, concessão de novos créditos à habitação, créditos com garantia hipotecária ou equivalente e créditos ao consumo. Ok? Portanto, esta medida determina que nenhuma instituição financeira pode financiar mais do que 90% do valor da escritura de aquisição, sendo que esse mesmo imóvel, no fundo, não poderá ter nenhum outro crédito associado como garantia hipotecária nos próximos 24 meses, ok? Seguintes, os 24 meses seguintes. Às vezes usava-se isso para contrair novo crédito, dava-se uma nova segunda, dava-se a mesma garantia do imóvel, isso não é possível, ok? Portanto, resumindo, o Banco de Portugal recomendou que, no fundo, o rácio financiamento-garantia, denominado de LTV, não é? Deve ser igual ou inferior a 90% do valor solicitado para os créditos para habitação própria e permanente. Ou seja, os bancos não devem financiar 100% do valor da avaliação ou da aquisição, ok? Dependendo sempre de qual destes for o mais baixo. Se não tiver como financiar a entrada de um imóvel, a melhor opção e mais simples para conseguir um crédito de habitação a 100%, passa no fundo por adquirir um imóvel do próprio banco. E esses imóveis podem encontrar através dos sites ou através dos balcões das próprias instituições bancárias, dirigindo-se aos balcões, nos sites também, nos websites imobiliários das próprias instituições bancárias, ou nos websites das imobiliárias que trabalham também em parceria com os bancos na comercialização destes mesmos imóveis, está bem? Imóveis esses que são propriedade dos bancos. Portanto, numa quinta e última questão, aqui, que é muito também pertinente,
tenho eu que contrair os seguros de vida e multirriscos no próprio banco ou eu posso recorrer a uma outra instituição? E neste assunto, eu digo que num crédito à habitação, o banco exige ao cliente, o que é certo é que o banco exige ao cliente um seguro de vida e um seguro multirriscos. No entanto, não é obrigado a fazê-lo na entidade bancária onde está a contratar o crédito à habitação. Embora, claro, o banco vá seduzir para esse efeito, nesse sentido, não é? Pode, e eu até acho que deve sempre verificar junto de outras entidades seguradoras ou mesmo connosco na Decisões e Soluções, e optar por aquela que no fundo lhe oferecer melhores condições e preços mais baixos, ok? Mesmo se o seu banco efetivamente lhe oferecer bonificações na taxa do crédito, na proposta, isto acontece sobretudo no spread, não é? Porque eles normalmente oferecem uma redução, existe aqui uma análise no spread, tendo em conta os produtos que subscreverem no próprio banco. Então, caso faça o seguro junto do banco, não é? Analise ainda assim outras propostas, pois pode sempre conseguir obter mais poupança através dos seguros do que propriamente da própria taxa de crédito que lhe estão a oferecer, não é? Por exemplo, se tem um crédito, a habitação com spread que lhe estão a oferecer 1.5, 1.2, o que for, ao realizar o seguro multirriscos, por exemplo, se realizar no banco multirriscos ou vida é-lhe oferecida, atribuída uma bonificação, ou seja, a menos desse 1.5, por exemplo, de 0.1, muitas vezes no caso multirriscos, 0.2 no caso vida, ok? Mas, no entanto, e geralmente, estes seguros nos bancos são mais caros e a bonificação muitas vezes não compensa, na maioria das vezes não compensa. É uma questão de termos sempre as duas variáveis. Perceber se efetivamente, ao analisar a proposta que me dão com os seguros, se eu os retirar, eles vão-me dar uma penalização, vai-me dar uma penalização no spread, então a minha taxa de juros vai ser mais elevada, não é? Porque no fundo o spread o que é? O spread é aquilo que o banco ganha com o emprestar dinheiro. Portanto, se nos estão a emprestar dinheiro, ele vai, quanto mais produtos ele vender, menor taxa nos vai cobrar. Se nós retirarmos os seguros, eles vão cobrar um pouco mais, no fundo, o spread, vão aplicar um spread maior. Mas será que essa penalização compensa ficar com a penalização ou tirar o seguro? O que é que compensa? Fazermos o seguro no banco e não termos penalização, ou melhor, termos bonificação, ou retirámo-lo e temos uma penalização. Muitas vezes, e aí eu sou perentória, porque já tive casos analisados pelo colega dos seguros, que realmente o cliente poupa, às vezes em retirar os seguros, até cerca de 60% no seguro de vida. Portanto, isto é muito dinheiro, no final do prazo isto é muito dinheiro. Por hoje é tudo. Eu termino, no fundo, com estas 5 questões explanadas. Se tiverem, efetivamente, alguma dúvida ou alguma questão, por favor, coloquem-na, podem-nas colocar aí no bate-papo. E, entretanto, na próxima terça-feira estarei cá novamente. Portanto, tenho aqui já uma outra questão. Se acha que é uma boa altura para fazer crédito habitação? Sempre. E nesta altura, claro que sim, ainda é, até porque as taxas de juros ainda estão negativas. Portanto, e eu acredito, vou mais além, até tive um cliente que me pediu ajuda no Facebook e que me perguntou qual era a taxa que deveria escolher. Claro que eu também não vou eleger por ele, mas expliquei a diferença entre uma e outra e ele acabou por tomar a decisão dele. Crédito de habitação é sempre, a taxa de juros ainda está negativa, a Euribor está negativa, portanto, claro que é sempre uma boa altura para fazer crédito de habitação, só quando, e eu acredito que elas não vão subir tão rapidamente quanto isso para já, porque tendo em conta esta situação que todos vivemos e que é mundial, eu julgo, já ouvi especialistas também dizerem que, e acreditamos, que o Banco Central Europeu também, no fundo, vai ter aqui uma palavra a dizer neste sentido. Portanto, não vai estar aqui também, no fundo, a aumentar as taxas de juros, porque poderá não ser confortável para si enquanto cliente, até porque senão vai parar aqui o crédito à habitação, acaba por, não é, abrandar e muito. Portanto, eu acho que sim, é uma boa altura. Depois de enviados, outra questão, depois de enviados todos os documentos, quanto tempo demora até ter uma pré-aprovação? Isto aqui é muito rápido. Depois de reunida toda a documentação, por norma aquilo que faço é encaminhar para vários parceiros, para alguns, 3, 4, pronto,
enviarei para mais, mas numa primeira fase até envio para aqueles que eu sei que me dão logo uma pré-análise muito rápida e me dão logo um parecer muito rápido. Quanto ao tempo, isto às vezes eu na mesma semana consigo dizer, às vezes até menos, mas na mesma semana consigo dizer até que valor, fazer uma qualificação, até que valor o cliente consegue ir, por exemplo, no caso de uma qualificação, ou então se para aquele imóvel específico, para aquele valor, se tem ou não pré-aprovado o crédito habitação pretendido. Deste modo, não sei se têm mais alguma questão. Se eventualmente não tiverem, eu também me despeço. Fica sempre em aberto e reforço novamente o convite. Isto, tudo precisa saber sobre crédito de habitação vai ser explanado, está dividido em 3 sessões. Esta foi a primeira, esclareci 5 dessas questões. Existem muitas mais, portanto, que vão ser esclarecidas nas próximas 2 sessões. Às terças-feiras, 3h30 da tarde, estarão no ar estas questões. Está bem? Estas 5 numa apresentação e estas questões e as seguintes que, no fundo, que terão que ser também ainda esclarecidas. Qualquer dúvida que tenham, deixo-vos aqui os meus contactos. Estou à distância de um telefonema ou de um simples e-mail, portanto estejam à vontade, coloquem-nas e eu responderei tão breve quanto isso, claro. Está bem? Portanto, até já, fiquem bem, ou pelo menos até à próxima terça-feira, está bem? Até já.